Muito bem, Zé. Hoje, nosso entrevistado, ele já está conectado com a gente. Nicolas César, neurocientista. A gente vai falar um pouquinho sobre os impactos da Covid, tanto na saúde mental quanto no cérebro. Ele já está com a gente. Só chamar. Doutor Nicolas, vamos lá. Metrópole Entrevista. Doutor Nicolas, muito bom dia. O impacto da Covid no cérebro. Me explique aí, porque as sequelas eu pensava que eram outras, mas no cérebro também deixa sequela? Bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, pessoal que está ouvindo. Então, é verdade. A Covid ela pode ter consequências no cérebro, sim. Inclusive consequências de longo prazo, né? Não só relacionadas ao período ali que a pessoa ela fica doente com os principais sintomas respiratórios, febre e tal, né? Então, ela pode deixar outras sequelas que podem se relacionar com aquela região do cérebro que foi afetada pela doença, que podem ser diversas regiões. E isso pode gerar diversos sintomas. Então, por exemplo, as pessoas elas podem ter problemas de memória, problemas de atenção, problemas de esgotamento mental, no sentido de você ter uma certa confusão mental, não conseguir pensar direito. Então, os sintomas eles são bastante graves e variados, né, quando acontecem. Doutor Nicolas, você está falando agora aí, e eu tenho observado, eu tive Covid, tá? Eu tive Covid em maio, foi em maio do ano passado, Camille? Em maio do ano passado eu tive Covid. E venho fazendo exames para saber como é que anda o IgG, essa história toda, né? Mas de vez em quando eu percebo que eu me perco, esqueço rápido das coisas e faço uma confusão de assuntos. Quer dizer, isso será a sequela mesmo da Covid? Talvez possa ser uma sequela da Covid. É sempre bom manter um acompanhamento depois de ter passado por isso, porque um estudo aqui de São Paulo, né, do INCOR, ele mostrou que 80% das pessoas que chegaram lá, né, e participaram do estudo, tiveram sequelas neurológicas depois de ter passado pela Covid, né? Então, essas pessoas, elas tiveram esses problemas de memória de trabalho, né, que é essa memória de curto prazo, tiveram problemas na memória de longo prazo, tiveram problemas atencionais. Então, pode ser devido a isso. Se você já teve Covid, é bom você ficar atento, observar esses tipos de sintomas e procurar o médico, né? É sempre importante fazer esse acompanhamento. Que vai existir. Mas você acredita, doutor Nicolas, neurocientista, conversando com a gente aqui, doutor Nicolas César, isso foi um resultado de uma pesquisa da USP e tem chamado a atenção de todos, correto? Você acredita que pode se agravar ainda mais essa situação no cérebro da pessoa pós-Covid? É possível que isso se agrave, né? Principalmente quando a gente não tem observado tratamento, se a pessoa ela não procura o tratamento cedo, né? Esses sintomas eles podem se agravar sim, mas eles também são tratáveis no geral, né? Então isso vai depender do tamanho, né, da extensão da lesão que aquela pessoa sofreu e também vai depender do próprio organismo da pessoa, né? Algumas pessoas têm uma recuperação melhor, outras têm uma recuperação mais lenta, mas existem aí terapias cognitivas, terapias ocupacionais, também certas medicações que podem ajudar no tratamento desses sintomas, né? Dessas sequelas. Só que é importante, né, que a gente vendo os casos de Covid subindo, que as pessoas elas se preocupem também com essas questões, porque esses pacientes que participaram do estudo da USP, muitos deles tinham sintomas leves ou eram assintomáticos. E mesmo assim vinham a desenvolver essas condições neurológicas, né? O cérebro dessas pessoas passou a sofrer, mesmo na ausência de sintomas respiratórios, muitas vezes, né? A gente sabe que a COVID ela é caracterizada principalmente por esses sintomas respiratórios, mas
com uma pouca oxigenação fornecida para o resto do corpo, o cérebro ele sofre bastante. Afinal de contas, ele consome muito oxigênio, ele consome muito da energia do corpo, mesmo sendo um órgão relativamente pequeno, pesando aí 2 quilos, ele gasta cerca de 20% da energia do nosso corpo. Então, ele precisa muito desse oxigênio, né? E nessa condição de COVID, é muito comum você verificar também que algumas pessoas acabam tendo acidentes vasculares encefálicos, né? Os famosos AVCs, AVS, isquêmicos, que são esses por falta de oxigênio. E isso pode deixar consequências graves aí para o longo prazo. Certo. Além da consequência, eu imagino, eu estou conversando com o doutor Nicolas César, neurocientista. Além disso tudo, o estresse, né? O estresse deve ser assim, coisa louca, porque você está conversando aqui, daqui a pouco você esquece. Daqui a pouco você conversa com a pessoa e o assunto para no meio, porque aí está o déficit de atenção também, não é, doutor? Isso é da Covid mesmo? Isso pode acontecer por causa da Covid, né? Essa sensação de você estar perdido nos pensamentos, essa confusão mental tem se mostrado, sim, como resultado de Covid, né? Tem aumentado a procura médica de pessoas que tiveram Covid e agora estão passando por isso. Então, inclusive saiu um estudo recentemente mostrando um possível mecanismo pelo qual a Covid faria isso, né? E está relacionado com a nossa resposta imune diante da doença. Então, algumas células que não deviam ir parar lá no cérebro acabam parando lá, e isso entope alguns vasos sanguíneos muito finos que a gente tem no cérebro, que são chamados de capilares. Isso poderia fazer com que o transporte de sangue, nutrientes e oxigênio para o cérebro seja prejudicado, e as pessoas acabem sentindo essa sensação de confusão mental. E aí, como é o tratamento, hein, doutor Nicolas César, neurocientista, pesquisa feita pela USP, aponta isso aí. Olha só, gente, agora Covid, você tem que se preocupar com pós-Covid também, né? Porque eu pensava que era só o pulmão, né, doutor Nicolas? Mas não é só o pulmão, vai para o cérebro também. Que coisa grave, meu Deus! Exatamente, é bastante grave e as pessoas elas precisam ficar atentas a isso, elas precisam estar cientes disso, elas precisam procurar o médico, fazer um acompanhamento, porque cada caso é um caso, vai demandar um tratamento diferente, né? E quanto mais cedo você percebe que isso está acontecendo com você e procura o médico, melhores são os seus prognósticos, né? Melhores as chances de você se recuperar dessas consequências pós-Covid. Né? Mas uma coisa é que assim, a gente agora está começando a entender quais são as consequências de longo prazo da Covid-19, né? Imaginar que isso começou mais ou menos 1 ano atrás aqui no Brasil, a gente sabe mais ou menos como que a doença ela se desenvolve ali no curto prazo, mas agora que a gente começa a observar o que está acontecendo com os pacientes no longo prazo, a gente começa a entender melhor. Os resultados desses estudos estão começando a sair, né? Porque ainda envolve um tempo entre os estudos serem feitos, né? E os estudos serem publicados. E isso vai gerar ainda mais estudos, né? O próprio estudo que está sendo realizado pela USP, ele continua agora com ainda mais pessoas para acompanhar esse pessoal, entender quais são as reais consequências disso. Mas a gente já sabe que tem várias formas como a Covid afeta o cérebro no longo prazo, né? E entre essas consequências, além dessa desatenção, desses problemas de memória, e assim, é coisa séria esses problemas também, porque as pessoas elas param de conseguir fazer tarefas simples do dia a dia, né? Mas a gente também tem outros sintomas, como fraqueza, né? Gente que teve problemas visuais, né? De percepção visual, gente que perdeu a visão até. A gente tem pessoas que desenvolvem uma síndrome muito similar com aquela que a gente chama de síndrome de Guillain-Barré, onde a pessoa ela perde tônus muscular, ela perde força. Teve casos, já vi relatos de gente que perdeu parente aí, porque a pessoa ela começou a ficar fraca, daqui a pouco ela não conseguia nem engolir comida mais, ficava lá num leito, só esperando pelo pior, né? Então, sim, existem consequências graves possíveis, neurológicas, né? São as principais consequências do Covid, né, no longo prazo. Mas ainda assim,
vale ressaltar que esses casos também são raros, né? Não é todo mundo que vai desenvolver isso, mas pode ser que aconteça. Camille Martinho, vamos lá, Camille, que está curiosa aqui também a Camille Martinho, vamos lá. Isso. Muito bom dia, doutor Nicolas. É realmente um assunto muito interessante, porque uma característica muito forte da Covid é justamente o pós. Muita gente ainda sente muitos sintomas, mesmo depois de já ter sido curado, muito tempo após, inclusive. Então, é um assunto para a gente realmente ficar atento, ainda mais por serem, assim, por exemplo, o cansaço, que é algo que a gente pode sentir por outros motivos também. Então, a gente pode acabar confundindo. Então, ter essa consciência é realmente imprescindível. Doutor Nicolas, eu queria tirar uma dúvida, na verdade. Essa questão de sequelas no cérebro, ela tem alguma ligação com a gravidade da doença no nosso corpo? Então, por exemplo, eu precisei ir para a UTI, Deus é mais, mas eu precisei ir para a UTI por causa da Covid. As sequelas no meu cérebro vão ser maiores do que alguém que não teve, que foi assintomático, por exemplo, ou não existe essa relação? Bom dia, Camille. Sim, quanto mais grave você pensar que for a doença, mais grave você tende a pensar que vão ser as consequências dela no longo prazo, né? Então, pessoas que precisaram de respirador, que tiveram problemas mais graves aí de nível de oxigenação no cérebro, ou mesmo de infecção no tecido nervoso, você espera que quanto maior a lesão, quanto mais extensa, né, quanto mais extenso o problema, maiores vão ser as consequências, mais difícil vai ser de tratar, mais vai demorar para que essa pessoa se recupere, né? E um paralelo que é legal de traçar, né, para ficar mais fácil de entender isso, é quando você pensa nas pessoas que tiveram AVCs, né? Você, acho que quase todo mundo conhece alguém que passou por isso, né, que teve um acidente vascular encefálico, sabe que isso pode deixar sequelas. E que algumas pessoas se recuperam mais rápido, às vezes se recuperam totalmente, e outras não se recuperam totalmente. Às vezes acabam não se recuperando de forma alguma. E a gente tem visto que também o pessoal que tem Covid depois pode desenvolver outras condições cardiorrespiratórias, né? Por exemplo, infartos, por exemplo, os AVCs também. Então, é de se esperar, né, que isso possa acontecer com esses pacientes, né? É de se esperar que, de acordo com o tamanho da lesão, de acordo com a gravidade da doença, seja mais difícil para se recuperar, né? Ou mais fácil, né? Se for menor. Pois é, doutor Nicolas César, muito obrigado de verdade. A gente fica assim assustado, e é para ficar assustado, porque até então a gente pensava muito que era só no pulmão, e aí vem um jovem de 26 anos, super inteligente, lá de São Paulo, neurocientista, se aprofunda no assunto e vê que a coisa é mais embaixo, até no cérebro chega a atingir. E realmente, quem tem Covid tem que pensar em tudo e tem que fazer sempre uma revisão e procurar um neuro. Tá bom, doutor, um abraço, muito obrigado, hein, doutor? Muito obrigado, Zé Eduardo. Eu acho que só vale ressaltar, né, que o nosso corpo ele é um sistema integrado, né? Então, quando a gente sofre lá, mesmo com uma doença que atinge o pulmão, ele pode atingir outros sistemas e fazer com que a gente se sinta pior. Só que a gente precisa ficar atento, né, e tomar muito cuidado, ainda mais nesse momento em que os casos estão subindo, para que a gente não acabe trazendo consequências para nossas vidas ou para a vida das pessoas que a gente ama, né? Que são aí extremamente difíceis de lidar. Eu agradeço muito por estar aqui. Queria deixar um bom dia aí para todo mundo que está ouvindo e para vocês. Valeu. Nicolas, um abraço para você. Beijão em Grazi aí, viu? Abração. Beleza, Ela também. Tchau, querido. Ai, que bom.